Olá, meninas, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento em casa para fazer as tarefas, para ler livros, né? Mas também para cuidar da saúde mental, como eu sempre falo para vocês. Tire um momento, meditem, descansem, cuide da sua família, que é muito importante, né? Hoje nós teremos aí a nossa última aula de redação e literatura antes das férias. Oh, e então eu já dei algumas dicas no vídeo, na videoaula de espanhol, falando para vocês aproveitarem as férias na quarentena. Então hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a correção e eu vou falar para vocês sobre debate, que é um gênero textual. Antes das férias, né, terminarem, antes das férias começarem as nossas aulas, nós ainda temos mais um dia de aula e um dia que vai ser maravilhoso. Então, vem comigo para a aula de redação e literatura, ok? Vamos lá. Então, vamos lá para a página 78, fazer a correção que eu já tinha pedido para vocês. Módulo 2, capítulo 6, não é verdade? Só para a gente confirmar aqui, ó, capítulo 6, o universo digital, produção de reportagem, que eu já falei também o texto sobre produção de reportagem. E aí nós temos a evolução dos brinquedos, né? As brincadeiras modernas estão afetando a infância, mas isso não é necessariamente ruim. Aí vem falando todo um texto aí onde a gente tem título, linha fina, lead, para depois começar a história. A gente tem um intertítulo, um subtítulo. Nós também temos argumentos a favor e contra. Então vamos lá, ó. Número 1. Relacione a seguir os elementos do texto aos seus respectivos conceitos. Antes, deixa eu te mostrar para vocês aonde que eu tô, na página e tal, perfeito? Ok, então vamos lá. Relacione, né? Então eu tenho aí, ficou 2, 4, 3, 1. Então, 1, normalmente o autor produz quando o texto está finalizado, pois essa parte do texto tem a função de chamar a atenção do leitor. Deve ser conciso, curto, apresentando geralmente uma afirmação. Não se usa ponto final. Esse quem que é? O título. Aí, a linha fina. Sua característica principal é acrescentar informações implícitas ao título. É composto de uma linha e apresenta um pequeno resumo do que será abordado no texto. 3. Apresenta-se normalmente na introdução dos textos jornalísticos, resumindo o que será dito no texto. Dá destaque ao fato principal e responde as seguintes perguntas: quem, o que, quando, como e por quê. É um pequeno resumo, Lídia, assim, para chamar a atenção, para a gente. Eu gostei desse texto, vou lê-lo para saber. Eu gostei dessa reportagem, será que é boa mesmo? Vou ler toda para ver, né? E aí nós temos o segundo já li, né? O quarto é utilizado para estabelecer pequenas pausas no texto ou para mudar de assunto. Facilita a leitura dos textos longos, que é o intertítulo, subtítulos, né? Em sequências, sempre tem aí. Aí na 2, identifique e indique no texto o título, a linha fina, o lead e o intertítulo. Aí eu coloquei aqui, ó, título, A Revolução dos Brinquedos. Vou até pôr aqui, que fica até melhor, ó. A Revolução dos Brinquedos, ok? Aí as brincadeiras modernas é a linha fina lá, né? Mas até a parte, mas isso não é necessariamente ruim. E o importante é brincar, tá nessa página de fala, ó. E vocês vão colocar assim, ok? 3. Uma das características de uma reportagem é a transcrição de depoimentos embasados que está sendo exposto. Letra A. Sublinhe no texto os trechos que se referem à transcrição de depoimentos. Ó, vamos lá. Aqui nós temos aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro parágrafo na quarta linha, entre aspas, porque é uma citação, um exemplo, uma citação. O desenvolvimento infantil nos dias atuais é melhor e mais rápido do que no passado. Na quarta linha, o desenvolvimento infantil até passado. Aí nós temos, no quarto parágrafo, nós temos aqui. Não existe até o momento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta linha, não existe até o momento nenhum respaldo científico para os supostos danos que os brinquedos modernos
seriam capazes de provocar. Subindo também. E aí a gente passa para cá. Ui, pesado. E aqui nós temos também, ó, no primeiro parágrafo da página 78, nós temos aí: brincar elimina estresse, aumenta a criatividade, a sensibilidade, estimula a sociabilidade. E no mesmo parágrafo, o que interessa não é o brinquedo utilizado, mas o ato de brincar. Na outra linha, né, no outro parágrafo, nós temos aí na segunda linha: no passado as pessoas viviam em outro ritmo. Hoje temos exigências e estímulos muito mais intensos. É natural que os brinquedos acompanhem essa tendência. No mesmo parágrafo, depois na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha, demonizar as máquinas é dar a elas valor maior do que elas realmente têm. E depois, o segredo é ensinar as crianças a olhar os aparelhos de forma crítica. Uma boa educação de base tira as forças das máquinas, ok? Então, é aí, né? Aí na letra B. Que sinal de pontuação indica essas transcrições? As aspas, lembra? Citou alguma coisa, deu discurso indireto de alguém, né? 2 pontos, discurso direto, abre aspas, fecha aspas. E pode ser como exemplo também. Que tipo de linguagem foi empregada na reportagem? Gente, nós temos linguagem formal, ok. E aí vem a número 5, na página 79. O texto apresenta uma linguagem impessoal e foi escrito na terceira pessoa do singular. 6. Apesar de usar uma linguagem impessoal, como a maioria dos textos jornalísticos, a autora defende uma tese. Identifique-a. Lembra? Tese, que seu argumento, que tese, qual sua ideia central, né? Sua opinião, mas a gente agora já chama de tese. Defende o uso do aparelho eletrônicos por crianças não é prejudicial, desde que forma dosada, né? 7. Em que veículo de comunicação foi publicado esse texto? Na revista Galileu. 8. No primeiro parágrafo, a autora introduz o texto com uma comparação. Que comparação é essa? Comparar suas brincadeiras antigas com a moderna, né? 9. No segundo parágrafo, quando a autora escreve: o segredo é saber dosar, ela está se referindo aos brinquedos eletrônicos, afirmando, né? Por que é preciso dosar o uso dos aparelhos eletrônicos pelas crianças? Porque o uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode limitar o convívio social da criança, já que a maioria desses aparelhos proporciona brincadeiras individuais. Gente, aqui a gente está falando em um contexto que não existia pandemia, nós estamos falando em um contexto antes pandemia, né? Então, assim, mesmo assim, a gente tem que deixar as pessoas, né? Lógico, agora com todo cuidado, a gente está passando por esse período aí, mas depois, provavelmente, teremos um novo normal, né? Vamos dizer assim, que o pessoal está chamando, né? 10. Em sua opinião, o que a autora quis dizer com a frase ensinar crianças a olhar os aparelhos de forma crítica? Gente, isso é maravilhoso. É você entender que aquilo ali é um objeto, né? E significa mostrar às crianças que podem fazer uso de aparelhos eletrônicos, no entanto, com cuidado de isso não se tornar algo excessivo, incentivando-as a realizar diversos tipos ou diferentes tipos de atividades. É o que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente precisa muito de usar o aparelho, né? Seja para gravar aula, seja para comunicar, seja para fazer uma pesquisa. Agora nas férias, vamos ler, usa-se muito o aparelho, né? Porém, a gente tem que saber qual que é a hora e qual que é o melhor momento de usá-los, né? E agora nós vamos para 81 e eu vou falar sobre produção oral, sobre debate. Tem vários tipos de debate, mas assim que a gente mais conhece é um sendo a favor e o outro contra. Mas vamos ver se é só isso mesmo? A todo momento estamos expressando nossas opiniões, sentimentos e desejos, seja em casa, na escola, em uma reunião de amigos, no futebol, por meio da escrita, enfim, são muitas as situações de comunicação que nos permitem realizar tudo isso, né? E aí eu vou falar um pouquinho desse debate gênero textual oral, porque é um gênero textual. Ah, professor, mas a senhora é só escrito. Não, é oral também. Em meio a essas situações, temos oportunidade de conhecer ideias que são semelhantes às nossas e também aquelas que são opostas. Mas já pensou se todos tivessem a mesma opinião sobre um determinado assunto?
certamente não haveria graça nenhuma, pois é por meio de troca de experiências que podemos ampliar nossos conhecimentos e também crescermos como pessoa, dotada de opiniões próprias. Todas as afirmações nos servem de exemplo para que possamos compreender as características de mais um gênero textual. Só que dessa vez com uma de extrema importância, o fato de permanecer na oralidade. Nós escrevemos, nós pesquisamos, nós fazemos tudo na questão escrita, é um gênero textual. Porém, o debate ele é oral. A gente se prepara para debater, para falar sobre ele, mas nós fazemos ele primeiramente textual. O fato de permanecer, ou seja, ele somente se manifesta pelo meio da fala. Então, vamos lá? Podemos assistir um debate pela televisão, internet ao vivo. Sabe onde? Na escola, quando o assunto referente à aula nos conduz a uma discussão. Como, por exemplo, que tal discutimos sobre a violência que há na sociedade atualmente. Certamente que infinitas opiniões serão abordadas. Gente, agora então a gente poderia fazer tanto sobre e como é que fala? Está acontecendo atualmente no Brasil, pandemia, não pandemia, é verdade, é mentira, é fake news, cloroquina sim, cloroquina não, ponha casaco, tira casaco, é uma coisa muito louca. Mas assim, poderia. Mas o que a gente tem que entender, principalmente de um debate? Uma coisa que chama respeito. Mesmo que você não concorde, aprenda a ouvir uma opinião diversa sobre. Ah, eu não concordo. Não concordo com isso. Beleza, eu também não. Às vezes eu não concordo com determinadas coisas. Porém, a gente ouve o lado. Tem um desenho que é assim, que ele é maravilhoso. Porque uma pessoa olha de um lado, a perspectiva dela, ela vê um 6. A outra pessoa do outro lado vê um 9. As duas estão certas porque o olhar é diferente daquela situação, entenderam? Então, um aspecto muito importante que devemos ter em mente é o fato de que antes de expressarmos nossas opiniões sobre qualquer que seja o assunto, precisamos ter conhecimento de todos os aspectos que neles estão envolvidos. Por exemplo, como iremos debater sobre um fato recente que está ocorrendo? No mínimo, ficaríamos envergonhados se não tivéssemos nada a dizer, concorda? Então, para que isso não aconteça, é preciso estarmos sempre atentos a tudo, lendo jornais, assistindo programas televisivos e conversando com pessoas que têm sempre algo a nos ensinar. Gente, você lembra que eu falo para vocês? No mínimo, 3 notícias. Você quer falar sobre um outro? Você tem que ter argumentos. Você tem que fazer pesquisa. Você tem que ver ou ler, no mínimo, 3 jornais diferentes. E quando eu falo jornais diferentes, professor, eu quero ler o popular, eu quero ler o daqui. Tudo bem, você pode, mas lê o popular, lê o Diário da Manhã, lê o Jornal Opção, lê 3 notícias diferentes. Quero ver. Aí vê lá o Jornal Nacional, vê o Jornal da Record, vê o Jornal da Bandeirantes, vê um jornal internacional, temos vários CNNs aí, Espanha, Paris, papapá. Então aproveitem para ver. Professora, eu não tenho esse acesso. Celular, você tem todo tipo, Facebook, tem as páginas aí que você pode dar uma entradinha e pode buscar. E quero lá ver o que está acontecendo na Venezuela agora. Vai lá e às vezes tem, por exemplo, professora, a senhora gosta de ler o El País? Gosto de ler o El País. Aí tem o El País da Espanha, o El País latino-americano e o El País do Brasil, que é escrito em português e tudo, que é um repórter que mora aqui, que tem uma percepção que manda notícias ou traduz as notícias brasileiras para fora. Mas aí, se eu ler o El País de lá e o El País daqui, vai ser praticamente a mesma percepção, o mesmo editorial, a mesma forma de ver determinados assuntos. Então, eu tenho que pegar o El País, eu tenho que pegar o Clarim da Argentina, pegar outro que seja diferente a opinião, né? E isso não quer dizer ficar em cima do muro, isso quer dizer procurar a entender para poder opinar, para não poder ver apenas uma opinião. Você tem a sua opinião, você vê a do outro. Não concordo. Não concordo. Mas você respeita. Agora, o que está acontecendo? Muita pessoa quer bater, quer brigar, quer xingar, briga. Não, não é por aí. Olha, você tem essa maneira de ver, tudo bem, eu respeito, eu tenho a minha maneira, né?
E quando a linguagem utilizada neste gênero costuma variar, ou seja, poderá ser formal, dependendo da situação, ou informal, como é o caso de um debate entre uma reunião de amigos. O fato é que debater não significa brigar, discordar da ideia dos outros. Ao contrário, é um momento no qual expressamos as nossas ideias e respeitamos as ideias alheias. Com isso, crescemos com as outras pessoas e ajudamos elas a crescerem também. Então, debater não é brigar, debater não é fazer coisa que não é o momento. A gente tem que ser coerente, né? O debate é um diálogo formal, argumentativo, no qual duas ou mais pessoas dispõem seu parecer sobre um determinado assunto. O assunto deve ser potencialmente polêmico para que resulte em um possível confronto de opiniões. Nos debates, a argumentação, lembra? Você tem que defender a sua tese, você tem que defender a sua opinião, mas você só vai fazer isso com argumentos a favor ou contra. No caso do debate, você vai ter que se posicionar. Eu sou a favor, eu sou contra. Mas só falar, eu sou a favor. Eu sou contra. Não, você tem que explicar por que você é a favor, por que você é contra. E começar. É como se fosse assim, se for para pensar igual truco. Né? Apesar que eu não jogo truco, mas já vi os outros jogando. Então você tem que ir lá. Não, deu meia dúzia, deu 3, você vai lá. 6? Não, por que a minha opinião é importante? Porque a minha opinião é porque, de acordo com os dados estatísticos, seja o seu argumento bem feito. E para isso, tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar, né? Tem grande importância, por exemplo, é que os participantes devem recorrer para defender o seu ponto de vista. Entre os participantes do debate, destaca-se a figura do mediador, que, entre as funções, encarrega-se de controlar a ordem das intervenções, seria a palavra para cada interlocutor, e de cuidar para que os participantes se concentrem no assunto pré-determinado e exponham suas opiniões respeitosamente. Lembra, gente, primeira coisa, respeito, pesquisa, conhecimento sobre o assunto. Você tem que conhecer bem os pontos fortes, os pontos fracos, os a favor e contra, porque quando a pessoa fala, mas isso não é bom, beleza, mas concordo com você que essa parte não é boa, mas nós temos em conta a parte da SS, defende o seu ponto de vista, tá? O desenvolvimento do debate apresenta geralmente a seguinte estrutura: a introdução. Na introdução, o mediador apresenta os participantes e expõe o tema sobre o qual se vai debater. Exposição inicial, cada participante anuncia sua posição acerca do tema. Discussão é a parte central do debate, na qual os interlocutores confrontam as ideias e suas opiniões. Conclusão: cada participante sintetiza sua posição, que pode coincidir com a inicial ou pode ter se modificado. Despedida é responsabilidade do mediador, que resume as opiniões expressas e finaliza o debate. Então, aí nós temos, quem participa do debate ou mesmo de uma conversa deve expressar as próprias opiniões, procurando não ferir a sensibilidade ou as crenças dos interlocutores. Para apresentar a própria opinião em um diálogo, existem algumas fórmulas que servem para esclarecer os comentários, enfatizando o caráter sujeito das afirmações. Exemplo: em minha opinião, a meu ver, do meu ponto de vista. Quando se contesta a opinião formulada por outro debatedor, podemos empregar algumas expressões que contribuem para atenuar a oposição. Como, em parte, estou de acordo com você, mas... Aí você fala o seu mas. Lamento não concordar com a opinião do senhor fulano, ou com a opinião dessa estratégia, né? Ok? Aí nós temos aí, geralmente, debate assim, mas tem o debate de mesa, de uma mesa redonda. Aí cada um também fala, geralmente na universidade tem muito isso, vamos fazer uma mesa redonda. E aí chama 2, 3 pessoas, né, para falar sobre um determinado assunto, né? Como fazer um debate? Consiste em uma discussão travada por um grupo de debatedores sobre um tema específico, estabelecido com antecedência, seguindo-se um esquema prévio, diante de um grupo de espectadores. A organização e desenvolvimento do debate depende em grande parte do moderador, que dirige as intervenções, estabelece as ordens das falas e tira conclusões gerais, entre outras tarefas. Os participantes devem ser especialistas no tema tratado, pois se pretende que o grupo ouvinte obtenha informação atualizada a respeito do tema debatido e conheça os pontos de vista relevantes, né? Nos debates, as informações e os dados expostos podem proceder de diversas fontes, basta que sejam completos, claros e estejam reforçados por conceitos e ideias que façam a audiência refletir sobre o tema.
Em um debate é fundamental conhecer as diferentes técnicas dinâmicas de grupo, pois no final deve-se assegurar um turno de perguntas seguido de uma discussão organizada, na qual o público pode intervir livremente. O público pode perguntar. Aí nós temos, como esquematizar um debate. Identifica o tipo de debate, porque são vários, é político, é escolar, né? Existem tipos de debate desde os informais aos eleitorais e aos que acontecem na instância do governo, como Câmara de Deputados e Congresso. Cada um tem uma estrutura própria, sendo determinados detalhes, como a ordem que os oradores apresentam, os argumentos. Varia. Assim, você tem que basear o esquema, o esquema geram uma estrutura pré-estabelecida. Os debates em grupos são bastante comuns. Na primeira metade, cada equipe tem um tempo para apresentar os argumentos. Na segunda, as equipes refutam o que foi dito anteriormente. E assim por diante. Muito interessante. Aí nós temos, faça uma pesquisa sobre o tema do debate, decida de que lado quer ficar, né? Use fontes confiáveis, como jornais, revistas periódicas acadêmicos, para obter informações de qualidade sobre o tema. Busque fatos, estatísticas, citações, casos, exemplos relevantes, né? Então, assim, se for para esquematizar um debate, você tem que fazer uma parte toda escrita, estudar antes, pesquisar bastante, ser um doutor naquele tema, vamos dizer, ou pelo menos conseguir fazer um bom tema, né? Caracterize todas as provas para encontrar na pesquisa. Liste os itens que atestam sua opinião, o principal argumento, no caso. Coloque-os em ordem crescente de influência, sendo que o último são os mais fortes. Depois repita o processo com o contra-argumento. Por exemplo, se a principal prova que atesta seu argumento é um gráfico que mostra que os carros não elétricos emitem o dobro do carbono que os elétricos, coloca no topo da lista. E aí você vai debatendo e organizando. Amados, amores mistiquitos, né? Eu agradeço. Esse semestre foi bem diferente que a gente já teve. Mas eu espero que vocês descansem nessas férias, que leiam tranquilo, façam os trabalhos e tudo. Mas tira um tempinho, descansa, para vocês voltarem, perfeitos em agosto. Não sabemos como a gente vai voltar, se vai presencialmente, se vai continuar online e tal. Mas estamos aí, tudo vai passar. Aproveita esse momento com a família, aproveita esse momento de descanso. Beijos e até mais. Tchau, tchau.